Amigas, amigos do canal Pablo Villarrubia Mauso, estamos aqui para falar de um livro muito especial, com essa capa tão bacana. É o livro do Paulo Baraki Werner, que Os Invasores, eles estão aqui, contatos, ataques e sequestros. É uma publicação do Cipfani, tá? Que é o grupo, né, que o Paulo Baraki comanda já há muitos anos, tá? O Cipfani, que é o Centro de Investigações e Pesquisas de Fenômenos Aéreos Não Identificados, tá? É o volume 1, ele fala aqui de 34 anos de pesquisas, tá? E também conta com algumas colaborações, com o prefácio aqui do livro, o prefácio também do Albert Eduardo, né? Já um veteraníssimo ufólogo de Minas Gerais, ambos de Minas Gerais. O Albert Eduardo, ele é do grupo AMPEU, que é o diretor da Associação Mineira de Pesquisas Ufológicas, tá? E que faz aqui o prefácio para o nosso amigo Paulo. Tá, o Paulo, temos que lembrar que também é editor da revista OVNI Pesquisa. Aqui estou com o último número, acho que é esse, o último é o número 20. Deixa eu ver, o número 20, exatamente, edição comemorativa. Já é uma marca de ser uma revista, né? Já tem essa marca de ser uma revista veterana, né? 20 números, hoje em dia é muito difícil conseguir e tendo uma certa, né, continuidade. Então nós em outro vídeo desse mesmo canal falaremos a respeito desse último número da OVNI Pesquisa, que traz matérias muito interessantes. Mas vamos ao livro aqui do Paulo, né? Os Invasores. Já o título é interessante porque também está na linha, na minha própria linha de pesquisa, que eu gosto muito dos casos dos OVNIs agressivos, dos OVNIs aqueles que podem ser considerados de alguma maneira um perigo, né? Não digo todos os casos, mas há muitos casos que temos verificado, inclusive as próprias abduções, né? Elas são de alguma maneira são uma intromissão, uma interferência, né, na vida dos seres humanos, né, provocam mudanças drásticas até na vida de certas pessoas, né, das pessoas geralmente abduzidas, claro. Também esse livro é muito bacana pelo seguinte, tem ilustrações ótimas, tá? Bom, essa daqui é do próprio Paulo Baraki, tá? Ele é ilustrador também, mas também há outras do Philip Klink David, que vocês devem lembrar ele ilustrando, fazendo desenhos tal, para a revista UFO há muitos anos atrás. Aqui, por exemplo, outra ilustração do Paulo, são muito boas. Então, outra coisa importante desse livro é o material gráfico, né, que é de boa qualidade, excelente qualidade, aliás, com mapas, também tem aqui os códigos QR, né, que servem também para você ter acesso a mais informações, né, através do seu celular do próprio livro. Então, e também tem desenhos, ilustrações do Márcio Vicente Teixeira, que eu mando um abraço aqui, né, o Márcio que eu conheci lá em Belo Horizonte, em congressos, né, uma pessoa também que gosta muito da ufologia. Então, nesse livro vocês vão encontrar essas pesquisas dos 34 anos de pesquisas do Paulo e também dos companheiros, nesse caso aqui também do Albert Eduardo, né? E que ele pode, especialmente em Minas Gerais, mas também há alguma pesquisa no Pará. Ele esteve pesquisando os casos da Operação Prato, do chupa-chupa, né? Dos aparelhos, né? Como chamavam em algumas regiões lá da Amazônia. E tem aqui na página 25, vamos ver aqui a página 25, tem uma coisa que eu adoro. Os arquivos do Cicoane, meus amigos. O Cicoane, que foi o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados, ou seja, foi o primeiro grupo brasileiro oficial, digamos, oficial não digo, mas fundamentado, criado, né, com um grupo realmente de pessoas sérias em 1954. Esse grupo foi comandado durante muitos anos, até o falecimento dele, pelo Úvio Brant Aleixo, querido e saudoso amigo e ufólogo, que foi um dos pais dos primeiros pais da ufologia brasileira, né? Então ele incluiu aqui casos
muito interessantes do Cicoane. Veja só que ilustrações, fotos e ilustrações antigas, né? Aqui tem casos, por exemplo, dos anos 70. Tem um caso aqui muito bom de um OVNI, né, em forma de betoneira, que eram típicos da região aqui em Minas Gerais. Muitas das pesquisas, a maior parte das pesquisas do Cicoane foram feitas, né, lá em Minas Gerais mesmo, né, no estado. Então tem vários casos. E tem um aqui, uma coisa que me interessa muito, aqui fala do caso dos Três Tempos, né? E aparece o caso Três Tempos, fala de um senhor Juventino Rodrigues dos Santos. O caso aconteceu em 1984. Ele foi puxado no ar por um OVNI e ele acabou perdendo a consciência, né? Ele foi, alguns dizem, podiam pensar até que ele tenha sido abduzido, porque ele ficou, digamos, perdeu a memória e a consciência durante mais de 15 minutos. Tá? Não, ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas ele conseguiu aparecer, voltar depois, e apareceu com as roupas, aliás, com o corpo queimado. Ele estava com o lado direito do corpo queimado, a cabeça, os braços, as pernas, aqui a parte do abdômen, mas curiosamente as roupas e o chapéu que ele levava não estavam queimados. Isso lembra muito aquele caso que pesquisei junto com o Cláudio Suenaga na primeira etapa, depois continuei indo lá a Araçariguama, o caso do João Prestes Filho, que em 1946 ele acaba falecendo com o corpo queimado, mas não as suas roupas nem os cabelos, ou seja, as partes secas do corpo, né? Ou dos tecidos que não são atingidos, e talvez alguns especulam que isso foram efeitos de radiação de micro-ondas. Tá? Mas em 1946 micro-ondas era um pouco complicado. Né? Então esse caso aparece aqui, e tem uma coisa muito bacana que eu pude ver, eu tive a honra, né, de ver, que são esses OVNIs aqui de massinha plástica. Talvez vocês lembrem quando eram crianças, né? Pelo menos antigamente, né? As crianças brincavam, né, com essa massinha no jardim de infância e tal, e faziam objetos, né, bonecos. Nesse caso, o Ulvio Branteleixo, ele orientava, viu que muitas pessoas muitas vezes não conseguiam desenhar, mas conseguiam, digamos, de moldar, né, a massinha e fazer a forma dos OVNIs que elas viam. Né? Vejam só, formas curiosas, né, desses OVNIs. Então eu cheguei a ver esse material lá na casa e no arquivo do Ulvio Branteleixo. Também tem outra história, por exemplo, na página aqui 41, vamos para a página 41 do livro, que é a questão dos OVNIs em Passatempo. Passatempo é uma cidadezinha do interior de Minas, né? E lá mora, para mim, um dos maiores pesquisadores da ufologia brasileira e da América Latina, que é o senhor Antônio Faleiro. Antônio Faleiro, que já há muito tempo, acho que desde os anos 60, ele pesquisa na ufologia. Inclusive, ele chegou até a colaborar, ou pediram a colaboração dele, aquele grupo Cicoane, né? Um dos primeiros grupos de pesquisas, né, oficiais, esse sim, da Força Aérea no estado de São Paulo, que pediu ajuda ao Faleiro para as pesquisas que eles fizeram no finalzinho dos anos 60. Tá? Então, o Paulo Werner está aqui com o Márcio Vicente Teixeira, lá no Observatório Astronômico do Faleiro, nesse livro. Vale a pena que vocês lerem esses capítulos, tá? Depois temos o caso, tem aqui na página 50, 51, vamos ver. É um caso super clássico, tá? Ele menciona o caso do Hermelino de Vargem Grande, do município de Baldim, que aconteceu em 1976. Deixa eu ver se tem alguma foto. Hermelindo Coelho da Silva, mas esse aqui deve ser parente dele, tá? Mas era o Hermelindo da Silva, que acho que deve ser um filho, parente dele, tá? O Hermelindo, em 1976, aliás, ele viu um OVNI, e do bojo dele
tinha um buraco no bojo, e aí surgiram vários ganchos pendurados, e essa nave se aproximou na tentativa de sequestrá-lo, de realmente capturá-lo, né, com esses alçá-lo no ar com esses ganchos. Então ele de repente ele recebe um golpe, né, um empurrão no ombro esquerdo dele, ele se desorienta. Aí ele vê o seguinte, ele vê de repente desce daquele objeto um homenzinho de 1,50 m, 1,40 m, e robusto, com roupas como de astronauta, ele levava um capacete, não dava para ver o rosto dele. E aí eles iniciam se ele se aproximar dele, e o Ermelindo ele não estava para brincadeira mesmo, e então ele se enfrenta com essa criatura, né? Ele tem uma luta corporal com essa entidade, né? Que tenta prender, né? o pé dele com um gancho, e consegue, me parece, né? Então o gancho fica aí preso possivelmente não, no pé, não sei exatamente se era na calça, no pé, e o Ermelino é levado no ar, ele é transportado por esse gancho com essa nave, e então ele fica cabeça para baixo, e quando alcança uma altura de quase 12 metros aproximadamente, né, ele consegue se desvencilhar desse gancho, e ele cai, tomba no chão, fica um pouco ferido também, e consegue escapar desse suposto possível sequestro, né? Esse caso aqui é um clássico, um dia já falaremos sobre ele, o caso pesquisado acho que também pelo Wilbrand e Aleixo, na página 70, tá? Eu não vou falar tudo, porque realmente para isso está aqui vocês adquirirem o livro, que vale a pena para qualquer amante, colecionista, né? Colecionador, aliás, dos livros de ufologia, vale a pena, né, vocês terem esse livro na sua casa. Então tem outro aqui, vamos ver, na página 72. Esse caso é muito bom, eu adoro esse caso. É o caso da viagem ao planeta Marte, entre aspas, do Plínio Bragato. Esse caso aconteceu em 1996, em dezembro, ou seja, no finalzinho daquele mesmo ano que teve o caso Varginha, que foi em janeiro, né? Então, só que foi em Governador Valadares esse caso. Esse senhor já tinha 73 anos na época. A história é longa, nós falaremos já em outra ocasião sobre o caso Plínio Bragato, vale a pena que vocês leiam o livro, aqui tem até a foto dele, e o Paulo Baraqui teve a oportunidade de conversar com ele, embora brevemente, conseguiu extrair informações curiosas. Esse homem acreditava que tinha tido em Marte, né, tinha estado em Marte a bordo de um OVNI, mas logicamente não foi esse planeta, isso na interpretação que ele deu, né? Mas o curioso é que ele disse ter trazido uma pedra desse planeta, desse suposto Marte para ele, e o curioso é que ele apareceu a 700 quilômetros de Governador Valadares, em Montes Claros, tá? E ele não lembra como foi parar ali. Bom, ele lembra que aparentemente o OVNI deixou ele nesse lugar, né, tão distante, e inclusive ele chegou a contar alguns detalhes a bordo da nave, que eles faziam lá projeções tipográficas, né? Eles não tinham televisão como nós. Então esse caso aqui é muito bom, eu gosto muito, acho interessantíssimo, merece uma maior pesquisa. Na página 85 tem um caso aqui, que eu vou fazer a comparação agora, tá? É o caso da mulher que tocou a Mãe do Ouro. Vocês sabem que é a Mãe do Ouro, né? Essa esfera luminosa, de cor amarela, pode variar a cor e tal, que aparece em muitas regiões do Brasil. E então teve essa mulher que ela se aproximou, parece que ela viu uma bola, do tamanho da bola de futebol aproximadamente, de cor assim branca, lá no chão. E não sei aqui que lugar é do interior de Minas, não sei se ele fala aqui, mas essa mulher sentiu que as mãos dela eram atraídas por aquela esfera, e ela acabou tocando, né, essa bola que estava aí se movendo pelo chão, né? Então quando ela toca essa esfera, todo o ambiente, ou seja, todo aquele espaço onde ela estava, acho que era área rural mesmo, ficou iluminada, ficou tudo resplandecente, um brilho intensíssimo,
e finalmente essa luz apagou e desapareceu. Isso me lembra um caso que eu fiz uma matéria para o Quarto Milênio, junto com o nosso querido amigo também o Luiz Javier Velasco, e também com o José Gregório, lá na ilha de Forteventura. E ele e um dos companheiros contou o caso de um senhor que teria visto uma pequena luz, dessas que eles chamavam umas luminárias, umas luzes misteriosas, chamavam luz de Mafasca, né? E essa luz que tinha aparentemente uma certa inteligência, se aproximava, né, das pessoas, perseguiam e tal. E então um senhor viu uma luz dessa próxima ao solo, numa igreja de noite. Ele decidiu dar um pontapé nessa esfera luminosa e, de repente, tudo aquilo foi uma explosão de luz. Toda aquela noite ficou iluminada, de repente, assim como um flash, né? Aquele flash intenso, e depois essa luz desapareceu. Muito parecida com esse caso que conta aqui o Paulo Baraqui no livro, né? Então temos aqui também, vamos ver, aqui temos na página, deixa eu ver que página é, página 87. 87. Aliás, o livro vem com aqui um marcador de páginas muito legal, tá? Que é com a capa do livro, né? Contatos, ataques, sequestros, os invasores, que é muito útil, né? Para marcar a página. E tem na página, como dizia, 87, um caso clássico também, outro desenho muito legal também, é o caso da Sagrada dos Cíclopes, né? Os Cíclopes da Sagrada Família. Cíclopes são aqueles seres com um só olho da mitologia grego-romana, né? Os Ciclopes, Cíclopes ou Ciclopes, que foram vistos por 3 crianças no dia 28 de agosto de 1963, no bairro da Sagrada Família, em Belo Horizonte. E um dos entrevistados pelo Albert e pelo Paulo, foi o José Marcos. José Marcos, que tive a oportunidade também de entrevistar junto com o Cláudio Suenaga, já faz anos, e eu tive com ele já em 3 oportunidades. Depois, na segunda, eu gravei José Marcos para o Quarto Milênio, a entrevista com ele, e finalmente, a última vez, acho que deve ter sido em 2018, pode ser, que eu fui visitá-lo lá na pizzaria que ele tem junto com a esposa lá na periferia de Belo Horizonte, tá? O caso dele é extraordinário, não vou contar, é muito longo, talvez eu fale em outra ocasião, mas é para mim um dos casos mais importantes da história da ufologia, que também foi pesquisado naquela mesma época, além do Ulvio Brant Aleixo, pelo Alberto Francisco do Carmo, que aqui deixamos uma homenagem, né? Fazemos uma homenagem, que eu também... Eu fiz, quando o livro Expedientes OVNIs do século XXI, eu dediquei também o livro a ele e outros ufólogos que acabaram falecendo em razão do Covid. Ele faleceu em 2020, né? E ele foi integrante do Cicoane também, do Ulvio Brant Aleixo. E ele, nesse livro, ele dá aqui uma série de opiniões, deixou uma série de opiniões sobre o caso. Finalmente, também temos aqui na página 92, a placa de Januária. Esse caso aqui é muito interessante. Mesmo que seja uma farsa, possivelmente seja, o próprio Paulo Baraqui conseguiu desvendar em parte, é um mistério, ele conseguiu verificar que a placa que apareceu em Januária, supostamente depois de uma explosão ou de uma aparição de um OVNI, essa placa não tinha nada de extraterrestre, uma placa artificial, mas com uma série de símbolos muito estranhos. E para mim esse é o caso, a versão brasileira da Pedra do Espaço do Alberto San Martín, aqui da Espanha, aqui de Madrid, que ele teve um contato em 1954 com um ser que lhe entregou uma pedra com uma série de caracteres estranhos. Nesse caso, a placa metálica. Mas tem um certo paralelo aí, paralelismo, né, com o caso da Espanha, né, o caso de Januária, que é no norte de Minas Gerais. Então vamos ver aqui, vamos avançando, porque tem muita coisa, o livro tem muito material. Tem esse caso aqui é mais recente, 2008, mas está sendo pesquisado agora, atualmente, não só pelo Paulo, pelo Albert, mas também pelo nosso querido amigo Edson Boaventura Júnior,
que já esteve várias vezes lá na cidade de Cláudio, interior de Minas, né, onde na noite de 19 para 20 de novembro de 2008 apareceu um objeto hexagonal e rodeado de dois OVNIs esféricos que orbitavam em torno desse objeto principal. Esse objeto foi visto por muitas pessoas, muitos habitantes de Cláudio e também especialmente pelo pessoal da PM, da Polícia Militar, entre eles o cabo Hamilton José Rabelo, que vocês podem assistir a entrevista com ele no canal do Edson Boaventura, Enigmas e Mistérios. É recente, deve ser dos últimos vídeos que ele postou. E inclusive esses PMs, eles viram dois seres resplandecentes, luminosos, de uns 90 centímetros, não chegava a 1 metro de altura, tá? E eles deslizavam assim entre as canas, acho que um canavial que tinha lá, tá? Em Cláudio. Depois apareceu o pessoal da FAB, da Força Aérea Brasileira, e acabaram apagando o cartão, quase confiscaram, mas quase não é a mesma coisa. Eles apagaram o cartão SD da câmera fotográfica do cabo Rabelo, que tinha fotografado esses objetos, tá? E disseram para ele, vejam só que absurdo, né? Que aquilo lá, que ele esquecesse daquilo lá, que aquilo era uma queima artificial de gases, né? Pura bobagem, né? Então teve uma série de incidentes e estão saindo muito mais histórias. E aqui, praticamente para finalizar, mas apesar que tem muita casuística, né? O livro está muito bem ilustrado, recortes de jornais, tem gráficos aqui feitos pelo Paulo, ilustradores, né? Mas tem um capítulo que eu gostei muito, de uma colaboradora que ele incluiu, que é a Aqueline Borges Soares. Esta moça, ela é advogada lá do Pará, eu acho que ela é de Belém do Pará. Eu gosto muito do trabalho dela, escutei ela faz pouco tempo aqui no UFO Podcast, e ela fala muito bem, se expressa muito bem, e ela está pesquisando, né, os casos da Operação Prato daquela época, do chupa-chupa e tudo mais. E é uma crítica que eu já tinha observado, né, e que ela aqui colocou de forma muito bem explicadinha. Ela faz uma crítica, né, à própria Operação Prato, que nem tudo foram flores, né, maravilhas, tudo bem, eles fizeram relatórios muito bons, tudo isso, mas ela critica principalmente os métodos dos militares da Operação Prato, por exemplo, que não acionaram os protocolos de mobilização das autoridades para defender os moradores que estavam sendo vítimas, né, destas misteriosas luzes que feriam, inclusive se acredita que chegaram até matar, né, algumas pessoas, poucas pessoas, 2, 3, e que os militares não fizeram tudo o possível para transmitir às autoridades, não só do Estado, como militares, que havia uma situação de urgência, que haviam pessoas que estavam precisando, que tiveram que fugir das suas casas, que deixaram de pescar, deixaram de ganhar seu ganha-pão, né? E então essas pessoas estavam em uma situação crítica, né? E o governo não fez nada para auxiliá-las. Isso poderia ter constado, digamos, nesses relatórios, ou pelo menos um pouquinho mais de pressão por parte do pessoal da Operação Prato. Além disso, ela fala das mentiras, né, propagadas não só por algumas autoridades, nesse caso também médicos, dizendo, né, que tudo aquilo era histeria coletiva, que o pessoal ficou doido, que aqui não existia nada, não existia luzes, não existia nada. Então, uma tentativa também das autoridades, através do pessoal médico, digamos, de alguma forma, minimizar, né, esse tipo de problemas, ou desviar a atenção de uma temática tão importante como é a extraterrestre para uma coisa mais prosaica, né, que é a histeria coletiva. E também ela critica os ataques que foram feitos à imprensa por parte das mesmas autoridades militares e civis da época que governavam. Temos que lembrar que em 1977, 78, o Brasil estava sob a ditadura militar. Então foram feitos ataques à imprensa para impedir, porque disseram, vocês publicaram, jornalistas, por exemplo, Carlos Mendes, Carlos Mendes um grande jornalista que fez um trabalho de cobertura sensacional, sendo até ameaçado pelo Irangê, o coronel Irangê,
Holanda, né, o que foi, digamos que capitaneou de alguma maneira, né, a Operação Prato numa etapa, em uma determinada etapa, e que não deixava ele fazer o serviço dele, ameaçando, não, você não deve escrever, você não deve aqui entrevistar o pessoal, você tem que ir para casa, tem que voltar lá para a sua redação. Então sofreu esse tipo de ameaças. Meus amigos, então é isso, tá? Eu vou colocar aqui, vocês podem entrar no site ovnipesquisa, tudo junto.com.br, ovnipesquisa.com.br, para vocês adquirirem este magnífico livro, tá? Os Invasores, eles estão aqui, Contatos, Ataques e Sequestros de Paulo Baraqui Werner, nosso amigo e grande pesquisador veterano aí de Minas Gerais, tá bom? Um forte abraço para vocês, não deixem de fazer seus comentários, por favor, para mim é muito importante aqui embaixo.